Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite. Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologias Educacional da UFSM, e junto com o professor Clayton Hillig, apresentaremos o programa de hoje, direto dos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move surgiu a partir do programa de capacitações, temas emergentes e ensino híbrido para a educação básica, que visa levar palestras e capacitações que contribuam com a educação básica. O projeto tem mais de 200 instituições parceiras no Brasil todo e, neste ano, damos início a um programa de rádio semanal ao ar pela Universidade 800 AM. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e trocas de ideias, através de entrevista com palestrantes do tema emergentes e outros convidados. Toda terça-feira, nós vamos até às 7 da noite, discutindo os mais diversos temas. Hoje, a nossa conversa é com a vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta Borera Daime, e com o pró-reitor de graduação, professor Jerônimo Tibus. Sejam bem-vindos, professora Marta e professor Tibus. Professora Marta, a nossa pergunta inicial em todos os programas é o título do nosso programa. O que lhe move como vice-reitora? Bem, boa noite então a todos. O que me move como vice-reitora é o que sempre me moveu dentro da universidade, desde que aqui cheguei em 1989. É a vontade de fazer cada vez melhor, a vontade de que nós sejamos cada vez sejamos menos estruturas e mais serviços, que estejamos menos submetidos a estruturas formais, estruturas hierárquicas e nos preocupemos muito mais com serviços. Aquele serviço que é prestado ao nosso usuário, quer seja sociedade, aluno de graduação, de pós, enfim. Professor Jerônimo, nós nos conhecemos muito bem, somos colegas, mas conte um pouquinho para os nossos ouvintes. Quem é o Jerônimo Tibus? É uma das perguntas mais difíceis, né? A gente conseguir se descrever, né? Ou dizer quem é, ou o que me move também até é mais tranquilo de falar, né? Mas primeiro saudar a todas e todos, cumprimentar os nossos ouvintes, também a professora Marta, a nossa vice-reitora, o professor Clayton, a Maria Aparecida e toda a equipe técnica aí do CTE que está nos dando todo esse amparo para o programa. Eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo se conhecer. Eu acho que até depois de muito tempo, né, a gente ainda tem dificuldades de se conhecer, né? Eu acho que é um trabalho contínuo, né? Hoje a gente consegue enxergar e dizer assim, o que eu responderia também o que não me move, né? O que eu acho que pode realmente não me traz o interesse, por exemplo, a estagnação, né? Eu não sou uma pessoa estagnada, vamos dizer assim. Então, a vontade de mudança é uma coisa que me move, né? E essa vontade de mudança é de ver que as coisas aconteçam, de ver que as coisas podem acontecer, e um pouco do que falava também a Marta antes, né? Às vezes a gente está muito... No setor público isso é muito comum, muito acomodado em determinados aspectos ou vinculado a determinadas estruturas e com uma certa dificuldade de mudança. Então a resiliência eu acho que é uma palavra, né? Então se eu pudesse me descrever, eu consigo me adaptar
e ao mesmo tempo tenho uma vontade de modificar. E eu acho que esse aprendizado ele é importante. Eu aprendi que para isso é necessário ouvir. Talvez um tempo atrás eu não ouvisse muito. Hoje eu tenho uma facilidade maior de ouvir, e eu acho que a construção que a gente pode fazer é a partir disso, ouvir as pessoas, entender o que elas anseiam e pensar, olha, o que a gente pode fazer de melhor para uma educação no Brasil, para uma educação de futuro, a partir desse contato com as pessoas, a partir desse ouvir, né? Então essa pergunta do Clayton foi bem forte, assim, me pegou de surpresa, né? Mas eu acho que hoje eu me sinto como uma pessoa melhor em termos de poder ouvir os outros, né? Eu acho que o essencial na gestão é ouvir, e na nossa vida também ouvir. E um segundo ponto é não se acomodar, né? Porque sempre é possível modificar. Então acho que esse ponto a gente tem essa possibilidade de modificação, de não estar sempre de uma forma estanque fazendo as mesmas coisas, e isso pode tornar os nossos momentos melhores e as oportunidades melhores. Então quando a gente pensa em educação a gente sofre tanto ataque, tanta dificuldade, desde as dificuldades financeiras até mesmo a desvalorização dos profissionais, né? Um programa como esse que visa estar em contato com a formação continuada de docentes de educação básica. E se a gente perguntar o que move esses docentes de educação básica, bom, é a vontade de fazer, né? E aí é a vontade também de superar esses obstáculos todos. Então, nós temos que fazer a pergunta difícil também para a professora Marta. Quem é a Marta? A Marta é uma santamariense de família classe média para baixa, mas que sempre insistiu muito nos sonhos, assim, nos sonhos de estudar e de poder estar dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Mesmo que para isso precisasse muito cedo sair de casa e bastante longe e fazer a formação de pós-graduação para retornar depois. Então, esse é o início da vida da Marta, assim, que já desde cedo sabia que era isso que queria. E depois, logicamente, estando no lugar onde você almejou, todas as coisas acabam se encaixando se você tem vontade, né, de fazer o melhor de si. Então, a Marta começa como uma pesquisadora que se descobre professora, e logo depois ela passa a ser gestora e também se descobre como gestora. Então, a Marta é um pouco de cada uma dessas coisas, né? E sempre procurando fazer todas essas coisas conjuntamente, por entender que a universidade ela não tem somente um foco, ela tem foco de ensino, pesquisa e extensão, que acaba sendo um jargão, mas, na verdade, se nós não nos envolvermos com todas essas coisas ao mesmo tempo, a gente não está na essência da universidade. A gente poderá estar num centro de pesquisa, a gente poderá estar numa escola, né? Mas não com um prestador de serviço, não na essência de uma universidade. Então, é isso. A Marta está na universidade há 32 anos e sempre na busca de melhoria em todas essas áreas, tanto no ensino quanto na pesquisa, extensão, gestão, sempre procurando fazer o melhor. Professora Marta, nós tivemos recentemente a posse da Helena Nadler como presidente da Academia Brasileira de Ciência, né? Nós temos na Universidade Federal de Santa Maria um papel importante e predominante das mulheres na produção científica, né? Temos hoje uma vice-reitora. Quais são os maiores desafios de ser uma vice-reitora num ambiente que é tradicionalmente tão masculino? Boa pergunta, Clayton, muito boa pergunta, porque, na verdade, eu confesso a vocês que muitas vezes eu me pego a pensar se eu estou nesta posição por não ter sido mãe.
Porque eu vejo, e nós estamos próximo ao Dia das Mães, até é bom a gente falar um pouquinho sobre isso, eu vejo as minhas colegas pesquisadoras, e pesquisadoras, como tu citaste, Clayton, que são pessoas que têm uma produtividade muito grande. Elas tiveram muita dificuldade na sua carreira científica em função de terem que ter dedicado um espaço de tempo, um delta T de tempo, para serem mães. E que isso, na carreira científica, até pouquíssimo tempo atrás, nem sequer era valorizado. Né? O que a gente percebe agora? Pelo menos uma possibilidade da pesquisadora inserir no seu currículo Lattes o período da maternidade, que aí aquele período ele fica, né, ele fica sem contar, vamos dizer, para a produtividade dela. Né? Então, a carreira de pesquisadoras é uma carreira difícil e eu acho que de gestora mais ainda. De gestora mais ainda. Por quê? Porque a carreira de pesquisadora sempre você tem aquele jeito. Você vai para um congresso, hoje em dia a maioria dos hotéis tem espaços kids, tem recreacionista, você carrega o filho junto. O gestor, muitas vezes, fica sabendo às 5 da tarde que tem que estar num outro lugar às 7 da manhã, 8 da manhã do outro dia. E precisa deixar uma malinha pronta e sair a viajar. Então, isso impede, e eu acho que isso assusta muito as colegas que são mães, né? E que são pesquisadoras. Por quê? Porque já entenderam e já fazem bem o trabalho de pesquisa, ainda assim sendo mães. Então, às vezes, eu me pego a perguntar se realmente o que me trouxe a esse cargo de gestão foi esse desprendimento todo o tempo por não ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu olho outras universidades que têm reitoras, vice-reitoras mulheres, mães, e que conseguem trabalhar bem, né? Mas eu acho que para Santa Maria isso é bastante histórico, porque não entendo como isso não aconteceu antes. Né? A gente se pega a pensar por que isso não aconteceu antes, se nós somos mais de 50% mulheres, se a produção científica está nas mãos das mulheres, a maior parte da área de saúde, principalmente, e publicações de nível muito bom. Onde estão essas mulheres? Por que elas chegam na carreira científica como pesquisadoras, excelentes pesquisadoras, mas na gestão elas não seguem? Existe também um outro limite, né, professora Marta, me desculpe interromper, mas que é também o pouco valor acadêmico que é dado à atividade de gestão educacional. Né? Por isso é admirável as pessoas, né, que se envolvem na gestão e dedicam seu tempo à gestão, porque, sob o ponto de vista da produtividade acadêmica, conta muito pouco, né? Nada, quase. Quase nada, né? Tanto que, para se sentir profissional da área no mundo acadêmico-científico, o gestor não pode ser só gestor. Ele tem que continuar levando essas outras áreas junto, né? Ensino, pesquisa também. Então, realmente, é só uma vontade mesmo de fazer diferente, é uma vontade de mudar algumas coisas, por entender que precisam ser mudadas. Mas eu espero que não seja a primeira vice-reitora, que não seja que isso agora inaugure, né, uma nova fase. E na própria equipe de gestão, vamos dizer assim, sem tentar contar, né, ponto a ponto, quando nós fomos computar, nós estávamos com 50% de mulheres, que isso também é algo novo para a instituição. Acho e não foi para cumprir cotas, né? Foram pessoas escolhidas pela competência e pela trajetória acadêmica. Isso é importante também. Professor Jerônimo, a gente está acompanhando nas redes sociais o sucesso do estande da Prograde na Feira do Livro. Fale um pouquinho para nós sobre isso. Essa foi na realidade, uma inquietação, né, conversando com o nosso responsável pela editora, né, o professor Enéas, né, onde ele disse, olha,
a gente tem um determinado espaço onde é possível, mas a gente pensou num espaço que realmente fosse interagir com a comunidade. E aí eu conversei com ele, olha, nós temos condição de colocar um espaço com interação com a educação básica. E aí, claro, veio a ideia de uma estratégia que a gente já utilizou no Descubra algumas outras vezes também, que foi o Chroma Key como uma forma de envolver tecnologia em rede, interação, interatividade, né, entre as pessoas. E aí surgiu então essa ideia de ter um espaço para além do Chroma Key, porque a ideia inicial era o Chroma Key, e eu disse, olha, mas por que não um espaço com a comunidade? E aí vem um pouquinho assim de combinar as coisas, né? A Coordenadoria de Tecnologia Educacional hoje, a professora Lisiane se encontra à frente, ela gosta muito dessa interação, né? Ela tem, acho que uma veia extensionista já direta, né? Também desse contato, né? E eu trabalhei 7 anos em Secretaria de Educação, então eu organizava esses stands e estava muito em contato com a organização da Feira do Livro também. E uma coisa que eu senti falta, assim, olhando Santa Maria, olhando a nossa Feira do Livro, era essa possibilidade de contação de histórias e tudo. Então eu pensei, olha, quem seria, né, aceitaria esse desafio em tão curto espaço de tempo, como a professora Lisiane, vinculada à equipe também, né, da Coordenadoria de Tecnologia Educacional. Então eu chamei a professora Lisiane para conversar e disse, olha, tem um desafio aí que, para além do como aqui tem esse contato com a educação básica, se a gente consegue fazer isso. E aí surgiu também um pouco de que hoje a gente reestrutura a equipe para atender tanto Rede Básica, que é um projeto financiado pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Educação Básica, mais especificamente com a parte de formação de professores da SEB, né? O responsável é o professor Alexandre Mack, de ter um projeto que pudesse trazer informações, trazer esse conhecimento, mas que ao mesmo tempo a gente pudesse concretamente até ter tomada de imagens, até mostrar esse contato. Então tem sido uma experiência muito interessante, porque primeiro o espaço foi inventado e foi pensado, aí parabéns também à Maria Aparecida, que está aqui nos entrevistando, que está praticamente todo dia na feira, toda a equipe do CTE, porque está sendo um espaço muito legal. A cada momento, né, chegou a se criar programação para o espaço, né, para contagem de histórias, né, para o processo de divulgar, inclusive produção editorial, estava lá a Arco também. Então, um espaço que pode mostrar que a universidade ela precisa ter esse contato com a educação básica. Eu tenho utilizado isso em alguns seminários nossos, que é essa questão de uma espécie que está se utilizando muito agora com um novo ensino médio, mas de um itinerário formativo. Eu acho que se foi o tempo que a universidade ficava isolada, eles diziam, olha, por ser Universidade Federal de Santa Maria, vão nos procurar. Digo, a gente está num outro momento onde a gente precisa estar junto nesse espaço, né? Quando a gente falava em alguns campi fora de sede, por exemplo, que a UFSM ela chega um pouco depois do que algumas instituições privadas, a exemplo lá de Frederico Westphalen, que a gente conversa, né? A URI tem toda uma tradição, né? A UFSM ela teve que se reinventar. Eu participei de uma experiência com eles agora, que foi a Expo Fred, onde nós tínhamos 1.200 alunos da educação básica. Por quê? Porque é necessário que a gente crie esses espaços, aproxime esse aluno, para que ele saiba que a universidade tem desde curso técnico, né, que vai lhe dar uma resposta rápida para a atuação profissional, né, e o contato com o ensino superior. Então, para que a gente possa acompanhar esse estudante. Que era uma coisa que a gente tinha pelos processos de seleção anteriores, como seriado, como PEIs, que tinham já toda uma história da produção do material da prova, do contato com as escolas e tudo. E é um trajeto que vale a pena a gente reestruturar. Esse contato com a educação básica ele é fundamental, né? O Temas Emergentes, por exemplo, que é objeto um pouco desse programa, ele atingiu aí durante a pandemia, quando a gente abria, por exemplo, uma live de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Teve uma que eu participei, quando eu olhei aquilo, tipo, nossa! Né? Nós tivemos a palestra do José Moran, que foi a abertura dos temas, né? Essa palestra do José Moran já tinha 1.500 pessoas, mesmo com o retorno à presencialidade. Então, essas estratégias cada vez mais têm que envolver o uso das tecnologias, mas a Ágora, esse espaço de encontro, o espaço de encontro presencial, ele não pode se perder.
E a nossa Feira do Livro é uma riqueza tremenda, né? Nós estamos na praça, na Ágora ali, onde é um encontro das pessoas, esse olhar, né? Desde da maquiagem que é feito na criança, até o pai que está ali, está dizendo, olha, mas tem cursos à distância. Né? Esse dia eu estava observando no sábado, quando a gente estava lá, Cida. Né? E aí apareceu, a criança foi lá, tirou a foto no chroma key, o pai, mas vocês têm cursos à distância? Tem curso à distância também. E a esposa, mas tu poderia fazer. Aí olhou, então, como a gente divulga e chega perto da população, porque às vezes, para eles, a universidade ela chega muito próximo dos projetos de extensão, mas às vezes, para alguns, o ingresso está muito distante. E foram coisas que a gente aproximou no ingresso da própria educação à distância, com os polos de pessoas que não imaginavam que iam fazer um curso superior, mas que a gente tinha essa possibilidade de aproximação. Então, eu acho que representa muito um espaço popular dentro da feira, de contato com a educação básica, de atenção e de carinho, porque esse espaço ele é fundamental para a manutenção de uma universidade que está integrada com a sociedade. Não, é muito importante, até para que as pessoas, da criancinha que vai lá, o adolescente, o jovem, o adulto, que a universidade é um espaço de todos e para todos. Eu friso muito isso porque eu sou de uma cidade a 150 quilômetros daqui, aonde a universidade pública é vista como coisa para rico. E isso eu digo ainda hoje. Até dezembro eu estava na sala de aula e eu ouvia comentários de alunos do ensino médio: não, isso não é para nós. Que era a visão que eu tinha quando adolescente. Não era para mim. Então, a importância da gente estar lá mostrando que é para todos, né? Que é um espaço para todos e que está aberto com inúmeros cursos. E se me permitir, Maria Aparecida, só fazendo um comentário do que está diferindo essa feira do livro deste ano dos demais, é exatamente o TEMOVE, né? Porque a gente tem pessoas que se moveram e que se movimentaram para fazer o melhor nos seus espaços lá e levar a universidade para esse espaço próximo das pessoas, né? Nós tivemos épocas, eu lembro muito bem, de um momento que nós tivemos estandes na Feira do Livro somente com mobiliário e ninguém. E a gente chegava a fazer assim, um revezamento, uma escala para passar por lá, né? Por quê? Porque nós não tínhamos a motivação para o movimento. E eu acho que nesse ano a conjunção astral aí trouxe, né, várias pessoas com essa característica, né, de se movimentar, e a gente ouvindo mesmo a Lisiane e vocês, né, que em poucos dias a estande foi montada. Né? Então, eu acredito que essas pessoas que estão à frente dessas ações são realmente as pessoas que têm a sede de mudar, de fazer diferente e de mostrar que a universidade não está completamente lá no seu senhor saber, no andar de cima, né? Que ela está, como todos, disponível a todos, e precisa mostrar isso. Eu estive ontem visitando o stand e, de fato, as pessoas que estão lá estão muito comprometidas com a universidade e com a sociedade, estão fazendo, de fato, essa ligação. E, além de tudo, o stand estava em movimento. Ele estava em muito movimento. Um momento para conhecermos mais a nossa UFSM. Agora, Drops em Educação. Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, sou professor aqui do campus de Palmeiras das Missões e estou aqui no nosso campus há 10 anos já. O nosso campus de Palmeiras das Missões ele é um campus que foi inserido na região noroeste do estado há 15 anos com a intenção de fomentar o desenvolvimento econômico, social e educacional da região. Nesse período, nós tivemos uma trajetória bastante exitosa que culminou com a formação do nosso campus fisicamente instalado na cidade. Estamos aqui já com 7 cursos de graduação da área da saúde, ciências sociais aplicadas, biológicas e agrárias. São eles: economia e administração, nutrição e enfermagem, ciências biológicas e zootecnia.
Além dos cursos de graduação, nós também possuímos 2 programas de pós-graduação. Pós-graduação em agronegócios e pós-graduação em saúde e ruralidade. Nesse período pós-pandemia, nós contamos no nosso campus com um número não tão grande de alunos, mas são 1.200 pessoas que frequentam diariamente o nosso campus, o que nos deixa cheio de alegria. Convido a todos vocês para conhecerem mais sobre o nosso campus e os cursos aqui instalados nos sites da instituição, e quem estiver passando pela região noroeste, por favor, venha até o campus de Palmeira das Missões. Um grande abraço. A conversa está fluindo muito bem, como sempre no TEMOV, mas o Jean e a Luísa nos cobram um pequeno intervalo. Não abandone a nossa audiência, nós já voltamos. Estamos de volta com o TEMOV. Para você que ligou a rádio agora, seja bem-vindo. Você está ouvindo o programa TEMOV pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da vice-reitora da Universidade Federal de Santa Maria, professora Marta Boer-Adaime, e com o professor reitor de graduação, professor Jerônimo Tibuchi. O TEMOV é um programa de troca de conversas, troca de ideias, com entrevistas sobre assuntos relevantes na educação básica. Traremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Marta, de que maneira podemos resumir as principais ações da Universidade Federal de Santa Maria junto à educação básica? A Universidade Federal de Santa Maria, como universidade, ela sempre teve um papel muito importante na educação básica. Então, vamos remontar ali aos anos de 1994, 95, quando a Universidade Federal de Santa Maria foi uma das pioneiras a implantar um sistema seriado de ingresso. O que trazia esse sistema seriado de ingresso não era somente um parcelamento da prova, né? Era sim ações pedagógicas junto à rede básica. E esse era, vamos dizer, o grande movimentador, né? O grande movimentador do projeto em si. Então, esse papel ele sempre existiu. Talvez nos últimos anos, ele tenha ficado um pouco no esquecimento em função de várias questões, inclusive contexto político, contexto... enfim, eu entendo que com a universidade dando um passo de um projeto institucional da magnitude do projeto Rede Básica, esta era retorna. E é importante a gente dizer que a relação com o ensino básico ela nunca deixou de existir. Tá? Ela sempre teve ações isoladas, né? De um docente fazendo algum projeto ou estágios, né? Mas como instituição, como um projeto institucional, ele ganha força final do ano passado com a aprovação desse projeto Rede Básica, e que, vamos dizer assim, resgata um pouco de tudo aquilo que a gente já fez em termos de instituição e nos aproxima mais, nos faz ouvir mais a comunidade docente do ensino fundamental e médio, né? Porque não é razoável que nós estejamos aqui na instituição estabelecendo um programa de prova que o ensino básico vai ter que cumprir. Esse programa ele precisa ser dialogado, nós precisamos entender a realidade da escola, né? Então, eu acho que esta relação está sendo resgatada. Eu acredito muito
neste projeto institucional, embora saiba que todas as ações feitas de forma isolada sempre foram ações de muita qualidade, mas eu acho que agora a universidade ela toma um papel bem importante nesse processo. E esperamos que daí surjam muitas outras questões de construções conjuntas. Professor Jerônimo, nós acompanhamos nas redes sociais que o senhor estava em Brasília. Conte um pouquinho da sua viagem, das agendas que foram tratadas. A agenda principal que a gente foi participar é a agenda do Colégio de Pró-Reitores de Graduação. Ele faz parte da Andifes, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior, instituição essa que tem mais de 35 anos. Né? Então a Andifes tem uma tradição muito grande porque a Andifes acabou representando o espaço de diálogo entre os reitores, o órgão máximo é o Colégio de Reitores, para que consigam se mobilizar acerca da realidade. Né? Hoje a gente tem 69 instituições de ensino superior mais os IFES, e se mobilizar acerca da realidade do ensino superior para que consiga fazer de uma forma mais organizada essas demandas junto ao MEC e junto à Casa Civil, enfim, aos órgãos que vão trazer o financiamento para a educação superior. E com o tempo a Andifes também se organizou em colégios, né, e fóruns relativos às diversas pró-reitorias que existem dentro das instituições. E o COGRAD é o Colégio de Pró-Reitores de Graduação, né, da Andifes. O COGRAD, eu tive essa grata experiência, por deferência da professora Marta, acompanhei a professora Marta em algumas reuniões, né, quando a professora Marta estava na Prograde, a gente trabalhou 8 anos junto, eu tenho a felicidade de dizer isso, que aprendi muito e aprendo ainda muito com a professora Marta. E nós, nesse período, também sabíamos da importância de estar informados sobre essas atividades, porque a gente também compartilha as experiências, né? Coisas que são exitosas numa universidade, que podem ser trabalhadas em conjunto, de uma maneira colaborativa com outra, enfim. Então eu comecei a frequentar o COGRAD já no final de 2015. Então eu depois, recentemente, fui coordenador do COGRAD Sul, né, dos estados da região Sul, e agora eu estou na qualidade de coordenador nacional, de vice-coordenador nacional do COGRAD, junto com a Maria Socorro, que é, na realidade, a coordenadora e ela está vinculada à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, a gente teve uma programação muito intensa, que foi uma programação, primeiro, discutindo algo que tem totalmente uma conexão com a educação básica, que é a perspectiva do novo ensino médio e o impacto do novo ensino médio em relação os processos de ingresso nas universidades, né? Então esse é um assunto que está surgindo muito forte no COGRAD, surgiu no FORPLAD, que foi em Belém agora há pouco tempo atrás, né, também, onde os pró-reitores de planejamento foram, de que há uma insegurança em relação a essa relação da própria prova do Enem e de um sistema como o SISU, porque essa insegurança ela gera porque com o tempo foi desaparelhado o INEP, e a gente teve uma sucessivos erros, né, que fizeram com que chegue para nós essa informação muito tardiamente para que a gente possa ter um calendário eficiente. A UFSM conseguiu dar boa resposta porque a gente tem um bom sistema de chamadas. Então a gente consegue dar uma boa resposta, mas mesmo assim o calendário ele é muito apertado. A maioria não consegue cumprir. Então, ao invés de iniciar, como estava programado, inicia 2 meses depois, causando um atropelo nesse processo. Então existe essa insegurança, e para uma reestruturação do próprio Enem em face do novo ensino médio, porque o novo ensino médio ele traz os itinerários formativos e a valorização do saber técnico também. Né? Ou seja, aqueles que fizeram um técnico integrado, como é o caso aqui, que a gente possui o técnico integrado, né? Que é no CETISM, a gente possui o técnico integrado, e a possibilidade, então, da própria CETEC. Então, nós tivemos na mesa diretores da CETEC, diretores da CESU, e também o Mauro Rabelo, que é o secretário, né? Que eu tive ocasião, já conversei em outras ocasiões com ele, que na realidade é um entusiasta desse processo todo, mas quando a gente fala nessa ideia de verticalização, é nesse itinerário formativo você poder aproveitar, por exemplo, um aluno que fez
um curso técnico, porque ele precisava logo ser inserido no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. E aí ele utiliza depois isso, eu digo, olha, agora eu tenho a minha renda, né, eu estou inserido, eu gostaria de aproveitar esse percurso técnico para valorizar e fazer um curso de graduação. Da mesma forma, eles pensam como eu consigo aproveitar esse técnico integrado do ensino médio para a entrada no ensino superior. Então é um momento bem distinto, né? Claro que a gente tem podem ser feitas algumas críticas de que talvez não tenha sido discutido muito com a base, né, do processo de educação básica, mas ele traz uma mudança radical que a gente precisa pensar como a gente vai fazer um ingresso dentro da universidade pública após essa transformação. Então o debate foi esse, né? Na ocasião também a gente debateu sobre algumas soluções que nós temos sobre documentações da universidade, enfim, e isso vale a pena dizer aqui, né? A UFSM está sempre à frente desse processo, a gente está sempre participando e auxiliando outras universidades e o próprio MEC. A gente tem um sistema de mobilidade, né, que foi um sistema de mobilidade bem interessante, virtual, né, o Promover, que trouxe aí um processo onde a plataforma foi desenvolvida aqui na UFSM. Então, eles ficaram curiosos, porque a gente mostrou essa oportunidade, eu tive a oportunidade de mostrar tanto para o secretário da CESU, para o Wagner, quanto para o Edmilson da DIPS. E eles disseram, nós gostaríamos de fazer uma visita técnica e conversar sobre até um TED de profissionais da UFSM para que eles nos ajudem a desenvolver essas soluções. Então, a gente busca, na medida do possível, fazer um trabalho de colaboração. Também, na ocasião, a gente teve uma apresentação sobre o Censo 2020, que é extremamente impactante. E a conversa sobre o censo foi o INEP que esteve presente, o diretor do INEP e um dos secretários, né? Então ele mostrando um pouquinho o impacto nosso do ensino superior, como aconteceu, enfim. E essa conversa do INEP foi porque na mesma ocasião, num hotel também em Brasília, estava acontecendo o Fonaprace, né? Então a conversa foi bastante intensa em relação a esses números, porque esses números impactam nos nossos recursos e na forma com a qual vai se gerir recursos para o futuro. E também a gente tive uma reunião no MEC, aí bem na saída, bem no final do dia de quarta-feira, para discutir o Rede Básica, onde a gente pediu realmente aí a prorrogação de alguns prazos, enfim, e tivemos a oportunidade também de agendar com eles uma vinda deles aqui, porque eles estão bastante entusiasmados com o projeto e com o aspecto inovador que o projeto Rede Básica trouxe, né? Então, eu só resumi aqui, porque foram 2 dias bem intensos, assim, de agenda, de manhã à noite, mas que geralmente tem que ser assim, a gente faz como a professora Marta diz, o bate-volta, que é desgastante, mas ao mesmo tempo a gente utiliza menos recursos e consegue otimizar a nossa ida, né? Professora Marta, quais são os seus projetos para o futuro? Boa pergunta. Muitos já começaram em janeiro desse ano. Eu não queria falar em projetos, mas eu acho que se você me perguntar assim, qual é o grande sonho da vice-reitora, talvez seja ver uma manchete de jornal não só local, regional, nacional, do tipo o FSM conquista sua excelência como instituição federal de ensino. Por quê? Porque isso resume tudo. Isso resume todos os projetos. Quando a gente fala em excelência, a gente fala em indicadores, em formas de medir essa excelência, em termos do ensino, em termos de pesquisa e em termos de extensão também. Então, nós estamos procurando dar assim, algumas prioridades para algumas áreas que eu não vou dizer que estavam esquecidas de forma nenhuma, porque sempre foram áreas muito importantes. Mas nós estamos procurando inverter um pouco a lógica que sempre se utilizou de que o mecanismo da instituição ele é tão importante quanto o serviço. E aí eu volto àquela minha fala inicial. Nós não podemos esquecer, não gosto muito de falar em serviço, em usuário e em cliente, mas fazendo um paralelo,
nós temos que atender muito bem, em termos de serviço, os nossos usuários. Né? E isso precisa ter qualidade, e qualidade mensurável. E não adianta nós estarmos achando que nós estamos com qualidade falando só para nós mesmos. Nós temos que estar num ranking que seja nacional, que seja internacional, que a gente esteja à frente também. Né? Ao mesmo tempo que eu te falo isso, eu também tenho um pouco de receio que a gente fique quase como um órgão de fomento, assim, o que a CAPES faz com todo pesquisador, né? Tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Se não produz, né, está fora do sistema. E a gente sempre foi um pouco contra isso, porque isso não mede qualidade de vida, né? Isso mede só produtividade. Mas, infelizmente, nós somos vistos pela qualidade, né? E não tem outra forma de trabalhar isso se não nos inserirmos nos rankings. Então, eu penso assim, que o ensino de graduação ele precisa estar assim, no topo. Né? Nós temos muitos desafios, áreas que nós não conseguimos atingir, determinadas modernizações. Tudo isso é importante focar. Né? Ao mesmo tempo, nós também não podemos só pensar nisso. Nós precisamos pensar também na abrangência da sociedade e o quão inclusiva é a nossa instituição. Então, eu te diria assim, que 2 grandes projetos, ou um mesmo, né? Ver essa manchete nos jornais da excelência da UFSM com uma vírgula, assim, sem deixar de lado a inclusão. Eu acho que se nós chegarmos a ter um panorama desse tipo, os projetos, todos os microprojetos que estão aí traçados para os próximos 4 anos, a gente acho que vai ter resolvido bem. Muito bem. E eu acho que dentro dessa questão da inclusão, a gente ficou sabendo que está chegando vários refugiados, né? Então, eu gostaria de saber dos dois o que está sendo feito, quais as políticas, que suporte eles recebem, como eles estão sendo recebidos. Eu vou começar e vou passar para o Jerônimo como na época antiga, né, Jerônimo? Quando se pensou em trabalhar com ingresso para refugiados, nessa época trabalhávamos juntos lá na Prograde, Jerônimo e eu, e tivemos assim um apelo, né, da administração central, do nosso reitor, do vice, para que a gente pensasse algumas maneiras de proporcionar esse ingresso. Logicamente, fomos atrás, o Jerônimo foi atrás de grupos dentro da instituição que trabalhavam com refugiados e que tinham um pouco mais de conhecimento, né, nesta área, e se traçou, então, naquela época, naquele ano, uma política de ingresso de imigrantes e refugiados. Bem, tudo parece estar andando bem ali no primeiro ano, quando nós fomos logo pegos por esse corte de verbas que vem ano a ano só piorando. E essa é uma política que a instituição assume ou ninguém assume, porque o governo não nos favorece a isso. Nós não recebemos recursos do governo para esta ação. Então, enquanto se pôde levar, foi se levando, né? Acho que nos 2 últimos anos de pandemia, ou 3 últimos anos, não se teve ingresso, né, Jerônimo? Por motivos assim, não havia recurso, não havia como suportar. Por quê? Porque o estudante imigrante ou refugiado, ele depende de toda uma assistência estudantil, e aqui está o professor Clayton, né, que foi nosso pró-reitor de assuntos estudantis, e sabe que isso vai muito além da moradia e da alimentação, né? É necessário muito mais. E então as limitações de cifras fazem com que esse número não possa ser maior. Mas a vontade de acolhimento da instituição, ela é grande. Ela é grande.
é que também não podemos ser irresponsáveis a ponto de não termos um limite e não podermos dar o mínimo de dignidade para esses estudantes, né? Então, é uma balança difícil de encontrar o equilíbrio, e sempre eles são recepcionados, né, pelas pró-reitorias que envolvem tanto assuntos estudantis quanto a graduação e toda a coordenadoria de ações educacionais que presta apoio pedagógico, a questão linguística também. Então, eles são apresentados à instituição, né, mas, no meu entendimento, isso ainda é pouco. Nós precisaríamos de um suporte bem maior, que vai para além, como eu disse, de moradia e alimentação, né? De apoio, realmente, apoio psicológico, apoio de estruturas, redes de apoio, né? E isso é muito mais, hoje funciona muito mais com a solidariedade do que com uma própria rede estabelecida. E aí o Jerônimo pode falar bem mais sobre isso, porque essa situação evoluiu, né, Jerônimo? A ponto de se ter uma comissão para tratar dessas questões, né? E agora tivemos um novo ingresso, né? A possibilidade de um novo. De fato, a professora Marta narra muito bem essa trajetória, né? Que preocupada com a inclusão e com a diversidade dentro da universidade, né? Então, a gente pode tratar aqui, por exemplo, que a UFSM ela é referência em ações afirmativas desde o ano de 2007, onde ela começa já a implementar, né? Iniciou lá com a cota D indígena, por exemplo, dentro do vestibular, né? Nós já tínhamos cota de pessoa com deficiência também dentro do vestibular. As primeiras discussões e cotas para pretos e pardos também dentro da universidade começou muito antes da lei específica das ações afirmativas dentro da universidade. E aí, claro, com a lei 12.711 de 2012, a gente amplia, o UFSM também dá um primeiro passo e já migra para os 50% rapidamente, ela não aguarda o prazo, né, do governo federal, que poderia migrar para os 50%. E aí a mesma coisa então acontece com essa política, né, que hoje a gente possui aí alguns grupos que trabalham dentro da universidade de pesquisa e extensão, como o Migrade, dentro do curso de Direito, que trabalha com isso. O Migrade recebeu também uma cátedra, que é a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que se preocupa, tem uma ligação direta com a Acnur, né? Com toda a história do Sérgio Vieira de Mello e com a vinculação ao Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio, que é a Acnur. E hoje a gente tem uma cátedra da Unesco de Migrações também, né? Mais vinculada ao curso de História também da universidade. Então a gente tem vários grupos que trabalham, né, com refúgio e migrações. Na época, como na rua a professora Marta, a gente construiu essa política discutindo com todas as unidades da universidade e envolvendo um programa para refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, e envolvendo também a educação básica, técnica e tecnológica, o CETISM, o Politécnico, as unidades todas, né, para que tivesse um ingresso completo. E uma alta procura que se dá muito pela qualidade da nossa assistência estudantil, que ela chama atenção quando a gente diz, por exemplo, o professor Clayton deve ter passado isso por várias vezes no Fonaprace, né, quando a gente diz que tem uma casa do estudante que que tem mais de 2.500 pessoas. Então você diz, nossa, né? Por quê? Porque a UFSM historicamente investiu na moradia estudantil, além das condições dadas do BSE, também investiu na moradia estudantil. Então a gente é referência em assistência estudantil em toda a América Latina. Dá para dizer que não existe casa do estudante maior na América Latina do que a nossa, né? Em relação ao impacto de universidade. Então, nesse sentido, claro, isso também justifica muito a procura, né, por um programa como o nosso programa de acesso a refugiados e imigrantes, que na primeira leva nós tivemos o ingresso aí de 66 refugiados e imigrantes. E aí depois nós tivemos isso, que foi uma redução de recursos drástica em todos os níveis, né, em pesquisa, em extensão, em tudo a gente teve redução de recursos, os editais que nós tínhamos, né? E essa redução, então, ela impactou em a gente não realizar durante 2 anos o processo, né? E sentindo muito em face disso. E agora nós conseguimos também
de certa forma, fazer valer um elemento que desde a época do professor Clayton a gente discutia muito, que é um elemento ligado ao PNAES, de que todo e qualquer ingressante ele precisa passar, para ter acesso ao BSE, ele precisa passar por um edital específico. Então a gente conseguiu, a partir de uma comissão, discutindo isso no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, resolver que, bom, há o ingresso, né, do refugiado e imigrante, mas ele passa também, como todas as outras ações afirmativas, ele passa por um edital de análise, né, que é a análise socioeconômica, que é feito por um assistente social. É diferente da análise de documentação que a gente faz no ingresso, né? A análise socioeconômica ela é mais elaborada, né, em termos de entrevista, enfim, de uma série de elementos, para que então ele possa ter acesso à casa do estudante e o benefício socioeconômico. Mas algo muito importante que tem que ser dito, a universidade não pode ficar sozinha nesse processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fazemos um processo muito, muito importante para a comunidade, para que a gente tenha realmente o sentimento de diversidade, né? Que o Brasil sempre foi conhecido como um país que recepciona, né? Que acolhe, mas ele precisa também investir na permanência. Não só aquele que acolhe, mas na permanência, na conexão e o que a gente aprende nesse processo em termos culturais, em termos de troca e de intercâmbio de ideias. Então isso é muito importante. Mas nós clamamos, né? A gente pede auxílio, pedimos auxílio ao Ministério das Relações Exteriores, pedimos auxílio ao Ministério da Educação e pedimos auxílio à Prefeitura também para que nos ampare no sentido de melhoria das conexões relativas ao Sistema Único de Saúde, né, que é uma responsabilidade, é uma competência que é concorrente, ou seja, tanto o Estado quanto o município quanto a União precisam auxiliar nesse processo, até mesmo para atendimento de saúde mental, enfim. Então a gente tem buscado essas parcerias para continuar com as nossas políticas e programas, né? Porque isso não pode ser suportado por um órgão só, né? Essas políticas elas precisam permanecer e a gente entender que o sentimento de comunidade nos leva ao entendimento de colaboração, né? Muito bem, gente. A conversa está muito boa. É um grande prazer reencontrar a professora Marta, o professor Jerônimo. Nosso agradecimento por ter vindo aqui conversar. Mas o nosso tempo acaba. Acho que, Cida, vamos ter que pedir mais uma hora. Eu acho que 2 horas no mínimo. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje junto com a pedagoga Maria Aparecida Zolim. A produção do programa ficou a cargo da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller, e trabalhos técnicos de Giano Al. Todas as terças-feiras estaremos aqui, às 18 horas, discutindo temas relevantes da educação básica. Esperamos você na próxima terça-feira, às 18 horas. Obrigada pela audiência. Até semana que vem.